Na primeira parte, vimos como Pedro, um simples pescador, foi chamado por Jesus para algo muito maior: ser pescador de homens. Agora, vamos mergulhar em momentos decisivos da vida dele, que mostram não apenas sua coragem, mas também suas fraquezas. E acredite, é justamente nessas fraquezas que encontramos algumas das lições mais profundas. 1. Pedro, o homem da coragem e do medo. Pouca gente tem uma experiência tão incrível como Pedro teve: andar sobre as águas. Você se lembra da cena? O barco estava no meio do mar, de noite, cercado por ventos e ondas. Os discípulos viram alguém andando sobre as águas e ficaram apavorados, achando que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre ousado, respondeu: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." Pedro deu alguns passos. Sim, ele realmente andou sobre o mar. Mas quando sentiu o vento e olhou para as ondas, teve medo. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse episódio é uma fotografia perfeita de quem era Pedro, um homem cheio de coragem, mas também cheio de medos. Reflexão: quantas vezes nós também começamos cheios de fé, mas no meio do caminho olhamos para as circunstâncias e começamos a afundar? 2. O impulsivo que atacou no Getsemane. Outro momento marcante da vida de Pedro aconteceu no jardim do Getsemane, quando os soldados chegaram para prender Jesus. Qual foi a reação de Pedro? Puxou a espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Naquele instante, Pedro queria provar sua lealdade, mostrar que estava disposto a lutar. Mas Jesus o repreendeu e curou o ferido. Esse detalhe revela a impulsividade de Pedro. Ele queria defender Jesus, mas ainda não entendia que o reino de Deus não seria estabelecido pela espada, mas pelo sacrifício na cruz. Pergunta: você já tentou ajudar a Deus do seu jeito, agindo pela emoção, e depois percebeu que não era esse o plano dele? 3. A grande promessa e a grande negação. Talvez o momento mais conhecido e doloroso da história de Pedro seja sua negação. Durante a última ceia, ele disse com toda firmeza: "Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei." Mas naquela mesma noite, quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe e acabou sendo questionado 3 vezes. "Você não é um dos discípulos dele?" Com medo, ele respondeu: "Não conheço esse homem." O galo cantou, e naquele instante, Jesus olhou para Pedro. Imagine a cena: o olhar de Jesus, cheio de amor e ao mesmo tempo de dor, cruzando com os olhos de Pedro. Ele caiu em lágrimas. Foi o fundo do poço da sua caminhada com Cristo. Reflexão: você já prometeu algo a Deus e depois falhou? Já sentiu o peso da culpa por não ter correspondido? 4. O retrato da humanidade. Pedro é o retrato perfeito de cada um de nós, cheio de vontade, mas também cheio de falhas. Ele foi o discípulo que andou sobre as águas, mas também o que afundou. Foi o que prometeu fidelidade, mas também negou Jesus. Foi o que cortou a orelha em impulso, mas também fugiu quando o mestre foi preso. E ainda assim, Jesus nunca desistiu dele. A lição aqui é clara: Deus não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama porque, mesmo imperfeitos, temos um coração disposto a recomeçar. E até aqui já vimos que Pedro é a prova viva de que a vida com Jesus é feita de altos e baixos, de momentos de fé e de quedas dolorosas. Mas o que mais impressiona é que sua história não acaba na negação.
Pelo contrário, o recomeço está mais perto do que ele poderia imaginar. Na próxima parte, vamos ver como Jesus restaurou Pedro e como esse pescador impulsivo se transformou em uma das colunas da igreja. Fica comigo, porque a virada de Pedro pode também ser a sua.